Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus, né? Estamos aqui iniciando mais uma aula deste trimestre, que é a lição 12, que vai falar de Jesus, o homem perfeito. Antes de iniciar esta aula, vamos orar para que Deus venha nos dar entendimento e sabedoria dentro da sua palavra, amém? Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, meu Pai, a Tua sabedoria, ó Deus, para que nós venhamos entender e compreender esta aula, a Tua palavra, para que possa ficar guardada na tauba dos nossos corações. Meu Deus, abençoa as nossas vidas, nos dê entendimento e sabedoria para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, meu Deus. Amém. Lição 12, Jesus, o homem perfeito, né? O nosso texto áureo está em Lucas capítulo 2, verso 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. A sua e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Amém? Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, no capítulo 2, dos versos 40 ao 42. Amém? Então, os irmãos façam esta leitura. Glória a Deus. O objetivo geral desta nossa aula de hoje é mostrar Cristo, ele é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Amém? Glória a Deus. Nós já vamos aqui para a introdução. Antes da introdução, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia, né? Até porque nós vamos falar de Jesus como perfeito homem, como perfeito Deus, e aonde achar, aonde encontrar essa perfeição de Cristo, aonde aprender com Jesus sobre esta perfeição, é através das Sagradas Escrituras, é através da Bíblia Sagrada. Amém? Então, já para nós iniciarmos esta aula, para nós falarmos do que ela vai nos ensinar, está em Mateus capítulo 5, verso 48, que diz assim: portanto, sede vós feitos como perfeito é o vosso Pai celeste. Amém? Então, Mateus está escrevendo para que nós venhamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai celeste. Como ser perfeito como Cristo, né? É falar assim de algo até impossível para nós seres humanos, não é verdade? Mas nós vamos aprender com a Bíblia que Jesus ele foi 100% homem quando ele esteve na Terra, e Jesus também era 100% Deus quando estava na Terra. Então nós vamos ver que existe um modelo, existe ensinamentos para que nós venhamos andar como Jesus andou, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Então nós vamos iremos destacar, né, a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Jesus Cristo é um ser humano perfeito, então é nele que devemos pensar, falar e agir. Então a humanidade de Jesus não era algo aparente, né? Mas era real, era algo real. Então em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado.
É interessante que nós vamos ver mesmo dentro da Bíblia que Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, em tudo semelhante a qualquer outro ser humano, né? Exceto ao pecado, nem ao pecado original, que é de Adão, né? E nem ao pecado experimental. Nunca experimentou pecado algum. Então, o tópico 1 diz assim: Jesus, o verdadeiro Deus. Então nós vamos ver que ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem, totalmente Deus. Então neste tópico enfocaremos a sua divindade, né? Então no tópico 1 nós vamos falar da divindade de Jesus Cristo, né? 100% homem e 100% Deus, né? Ponto 1 diz sua eternidade com o Pai, né? Então nós vamos ver lá no livro de Isaías, no capítulo 9, Isaías capítulo 9, no verso 6, que vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, né? Então nós vamos ver que Cristo, ele já estava com o Pai na eternidade, amém? Vamos ler também João, capítulo 1. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, amém? João, capítulo 1, verso 3, que vai dizer: Jesus estava com o Pai, e no Pai criou todas as coisas. Olha só o que diz a palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, já estava na eternidade com o Pai. Tem Provérbios, capítulo 8, que vai falar das atividades eternas de Cristo, né? Então, o capítulo 8 como um todo, mas eu separei aqui alguns versículos. Nós vamos ler o 23, o 26 e o 27. Então, o 23 diz: desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. O 26 diz: ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. O 27, só a parte A. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Amém? Então a gente consegue observar aqui Cristo já com o Pai desde a eternidade. Amém? Então, verdadeiro Deus, né? Ponto 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Então, vamos ver como Jesus, o verdadeiro Deus, nós vamos ver os atributos, as perfeições e as grandezas do Todo-Poderoso. Amém? Então, nós vamos ver lá em João, capítulo 1, verso 4, a Bíblia dizer que ele é fonte da vida, né? Então, atributo de Deus, isso. Atributo de Cristo. Em João capítulo 5, verso 16, 7 e 16, a Bíblia vai dizer que tem em si mesmo, né? Um atributo Cristo. Então, olha só, João capítulo 1, verso 4. Vamos ver lá o que diz a Bíblia Sagrada. João capítulo 1, verso 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, né? Então, ele é a fonte da vida. João capítulo 5. Vamos lá, João capítulo 5. João capítulo 5, verso 16. João 5,16 que diz: aleluia. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia coisas. Então, tem vida em si mesmo. Olha o que Hebreus 7,16 vai dizer. Hebreus 7,
16. Olha só. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, né? Mas segundo o poder da vida que não se pode se desfazer, né? Então, ele tem vida em si mesmo. Então, esse é um dos atributos do nosso Senhor, né? A sua perfeição, né? Ele é imutável. Hebreus 13, 18, olha o que vai dizer, né? Ele é imutável, ou seja, ele é o mesmo hoje, amanhã e será para todo sempre. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Hebreus 13, 8. Glórias a Deus. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para todo sempre. Amém? As grandezas do nosso Senhor. Nós vamos ver aqui as grandezas dele. A onipresença, ou seja, está em todos os lugares ou onde quer ao mesmo tempo, né? A sua onisciência, sabe de todas as coisas. A sua onipotência tem todo o poder. Amém? Onipresente, nós vamos ver lá em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. 28, 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo isso a quem? Aos seus discípulos. E ele está dizendo: eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século. Ou seja, ele está com todos os discípulos. Todos os discípulos estariam no mesmo lugar? Não, todos os discípulos estariam fazendo a obra de Deus, né? Como ele ensinou, vão em dois, né? Apregoar a minha palavra, levar o evangelho até os confins da terra. Então ele está em todo lugar, ele quer. Amém? Olha o que Efésios capítulo 1, Efésios 1, capítulo 1, 22 e 23, vai nos dizer. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então, nosso Senhor, ele é onipresente. Amém? Ele sabe de todas as coisas, a sua onisciência. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui algumas passagens que vai falar da onisciência. O livro de Colossenses. Olha o que diz a palavra de Deus. Livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 2, no verso 3. Vamos lá, Colossenses 2, 3. Verso 3 diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, né? Todos o conhecimento da sabedoria. Atos capítulo 1, verso 24 e 25 vai dizer. Atos 1, 24 e 25. Olha o que diz. E orando, disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar, né? Então, os discípulos estavam ali escolhe a Matias, né? Para ser o sucessor ali, para ser colocado no lugar de Judas. E então os discípulos pedem orientação. João 2, 24 e 25. Vamos ver aqui que a palavra de Deus diz. João capítulo 2,
verso 24 e 25. Nós vamos ler bastante a palavra de Deus hoje. João 2, 24 e 25 diz: Mas o próprio Senhor não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, não tem como esconder nada, ele não precisa que ninguém venha dizer algo para ele, achando que de repente ele não está sabendo, né? Porque o nosso Deus, ele sabe de tudo, não tem como esconder nada dele. Antes, como a Bíblia diz em Salmos 139, antes da nossa língua falar ou o nosso pensamento gerar alguma coisa, o Senhor já sabe de tudo, não é verdade? Mateus 9, 4 e 5, olha o que a palavra de Deus diz. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e sabe de todas as coisas. Não dá para esconder nada do Deus, né? A sua onisciência. Glórias a Deus. Onipotente. Nós vamos ler aqui Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem todo o poder em suas mãos. Amém? Vamos ler Apocalipse aqui, capítulo 1, verso 8. Diz: Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aí o verdadeiro Deus, né? As suas grandezas, onisciente, onipresente, onipotente, o imutável, jamais muda. O tópico 3, que vai dizer: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade, né? Então o Senhor, ele esvaziou-se da sua glória, ele deixou o seu trono, ele deixou o seu reinado ali no céu, mas não se esvaziou da sua divindade, amém? Então, o livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, vai dizer que Jesus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória, amém? Que ele era e é Deus. Nós vamos ler aqui a passagem de Filipenses, para que nós venhamos entender que Cristo, ele não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Capítulo 2, do verso 5, que diz assim: Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Não vou ler até o 11, li até o 8, do 5 ao 8, mas nós vamos ver que Cristo, ele se esvazia da sua glória, ele toma a forma humana, né? Mas ele não se esvazia da sua divindade, né? Mateus 14, 33, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Mateus 14, 33. Glórias a Deus. Mateus 14, 33. Olha o que o Senhor vai nos dizer. E os que és filho de Deus, né? Então os seus discípulos ali sabiam quem era o Senhor, né? Tem uma passagem também em João,
capítulo 1, verso 49 e capítulo 20, verso 28. Amém? Depois os irmãos deem uma lida nesses versículos onde os discípulos reconhecem que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Tópico 2. Jesus, verdadeiro homem. Então nós falamos de Jesus, o verdadeiro Deus, né? E agora nós vamos falar do verdadeiro homem, né? Interessante que na aula passada, na aula 11, nós vimos ali falar do homem do pecado, né? Alguém que vai alguém que né? Então nós vamos ver aí que Cristo, como homem, ele foi perfeito, ele é perfeito, né? Em tudo que faz, em tudo que fala. A Bíblia diz que nele não se achou nenhum engano, a sua boca nunca profanou nenhum engano. Bem? Então, ponto 2. Jesus, verdadeiro homem. Então, a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegou Israel de surpresa, pois eles tinham ali as escrituras, né, do Antigo Testamento que falava da chegada do Messias. Então os judeus, apesar de as bíblicas, os judeus, apesar de tudo o que eles tinham ali, rejeitaram ao Senhor, né? Então, ponto 1, Jesus estava no seio do Pai, né? Então Jesus estava no seio de Deus, estava no seio do Senhor. João capítulo 1, verso 18, vai nos dizer que Jesus estava no seio de Deus. Capítulo 1, verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, e quem o revelou. Então Deus o revelou Cristo à humanidade. João 1:3, Jesus participou da criação do mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então, Cristo estava ali também a todo momento com o nosso Senhor, né? Então, sem Jesus, nada do que existe hoje poderia existir. Glórias a Deus. Por isso, ponto 2. Profetizando no Antigo, ou melhor, profetizado no Antigo Testamento, né? Então a vinda de Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, né? Vamos ver em todo o Antigo Testamento, tudo ali falava de Cristo Jesus, amém? Então nós já vamos ver em Gênesis 3:15 o próprio Deus fazer a primeira profecia ali do seu filho, quando acontece o pecado e Deus então começa a dar as sentenças a todos. Ele diz para a cobra que da semente de uma mulher iria vir o Salvador do mundo, amém? Em Malaquias 4:2, vamos ler Malaquias 4:2, o último Antigo Testamento. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e soltareis como bezerros soltos de estrebarias. Amém? Então nós vamos ver aí Malaquias falando de Cristo como o sol da justiça, que ele queria trazer a salvação, né? Então os livros de Isaías, onde existe muitas profecias sobre a vinda de Jesus. Então Isaías é o livro que mais faz Então nós vamos ler algumas passagens aqui. Isaías 7:14. Olha o que Isaías vai dizer ao povo judeu. 7:14, que diz: portanto o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus conosco, né?
Então a gente percebe que os israelitas não foram pegos de surpresa, ou seja, eles tinham instruções de como que o menino iria nascer, de como que ia ser todas as coisas, né? Isaías 9, verso 2, olha o que diz a Bíblia, aleluia. Isaías 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, né? A Cristo. Está falando aqui do nascimento também de Cristo. E o verso 6 que nós lemos há poucos instantes, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, né? Então, profetizado em todo o Antigo Testamento. Ponto 3. A encarnação, ou melhor, é isso mesmo. Encarnado no Novo Testamento, né? Encarnação de Cristo no Novo Testamento. Então, é o que a Bíblia vai dizer, né? Como aqui nós estamos falando do verdadeiro homem, né? Então a gente vai ver logo em João, capítulo 1, verso 14. João 1,14. Aleluia. João 1,14. Que a palavra de Deus diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, né? Então, Jesus, ele encarnou. Lucas capítulo 2, dos versos 1 ao 7, olha o que a santa palavra de Deus nos traz. Nós vamos ler só o verso 7, tá? Que diz assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfatizou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, percebe que o que foi profetizado no Antigo Testamento, no Novo Testamento se conclui, né? O Filho do Homem, o Filho de Deus, encarna no Novo Testamento, né? Então nós vamos ver que mesmo sem ele teve algumas necessidades que nós também temos nos dias de hoje. Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus teve tristeza e angústia. Jesus, como homem, ele tinha alma, corpo e espírito, né? Corpo, alma e espírito. Então, João 19, 28 vai nos mostrar que Jesus ali teve sede. João 19, 28. João 19, 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. No capítulo 4, vai dizer que ele teve ali fome, né? Capítulo 4, no verso 2, que diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, né? Mateus 26, o verso 37, 26, verso 37, a Bíblia diz: por cima de sua cabeça puseram... Peraí, eu estou no 27, é 26. Mateus 26, verso 37. E levando consigo a Pedro e aos seus filhos, aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então Cristo, como todos nós seres humanos, teve fome, tristeza, sede, angústia, né? Mateus 27, 28 vai dizer que ele tinha corpo. Marcos 14, 34 vai dizer que ele tinha alma. Mateus 27, 50 vai dizer que ele tinha espírito, né? Então, ele era ali 100% homem quando estava aqui nesta
terra. Amém? Ponto 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, né? Exatamente o que vai dizer lá em Gálatas, capítulo 4, né? Sobre o nascimento de Jesus Cristo, que ele nasce na plenitude dos tempos, né? Ou seja, Jesus nasce no tempo de Deus. Então isso é lindo, Jesus nasce no tempo certo, Jesus vem à Terra no tempo exato, ou seja, no tempo que Deus assim preparou. Amém? Então o que Deus faz? Deus prepara o mundo para recepcionar a Jesus Cristo, seu Filho. Israel, através das sinagogas, né? Israel, através da sinagoga, a Grécia, por intermédio do seu idioma, e Roma, por meio de suas leis, governos e estradas excelentes, a qual preparando o mundo para receber o seu Filho. Amém? Ponto 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, né? Então o Filho de Deus nasce aonde? Em Israel. E em Israel ele é apresentado ao mundo, né? Então Mateus capítulo 1, verso 1, Gálatas 4, verso 4, Lucas 2, do 1 ao 5, vai nos dizer que Jesus nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma, né? Lucas 3, 23 vai dizer que aos 30 anos Jesus inicia o seu ministério na terra. Então Jesus nasce em Israel para ser apresentado aos o homem perfeito, né? Então nós vimos aqui, né, que Jesus era ou não era um ser humano semelhante a nós. Sim, né? Nós podemos contemplar que sim, semelhante a nós, né? Pois não estava sujeito ao pecado original e nem ao pecado experimental, né? Ao original porque ele não foi concebido ali de uma forma natural entre um homem e uma mulher. Não foi José e Maria, né? Mas foi o Espírito Santo. Por isso que ele não tem o pecado original. Como todos os seres humanos nascidos, né, por meio natural, através de um homem e de uma mulher, ele já é de Adão, né? E aí depois, com o entendimento, ele passa a herdar o pecado experimental, ou seja, começa a experimentar o pecado. Cristo não experimentou pecado algum, né? Tópico 3.1, a humanidade de Jesus. Então a humanidade de Jesus Cristo era tão real quanto a nossa, né? Nós vimos aí, ele como homem tinha suas necessidades, né? Como todo ser humano. Então Jesus nunca ele usou da sua divindade para suprir a sua necessidade, né? Em Mateus 4:4 ele teve o que ali? Fome, né? Em João 4, do 7 ao 11, né? Mas ele nunca usou da sua divindade, do seu poder, muito pelo contrário. Todos os seus milagres, tudo aquilo que Jesus fazia era em favor ao próximo, como a gente pode ver em Marcos capítulo 1, 34 e Lucas 7, 21, né? Nós conhecemos que tudo aquilo que Cristo ali fazia era em prol ao próximo, né? O objetivo de Cristo era cessar a dor, cessar o sofrimento das pessoas que estavam ali ao redor dele, né? Ponto 2. Jesus, o último Adão. Então o primeiro Adão fracassou no Éden, né? O último Adão, que é Cristo, ele triunfou no deserto e no Calvário, né? Então Jesus venceu tanto no deserto, venceu Satanás bem no Calvário, né? Jesus não era menos humano que Adão, não. Ele era tão humano quanto Adão, né? Mas Jesus venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados, para que através de Cristo nós viéssemos a ter vida. Então, Cristo não era um ser humano diferente de Adão, por mais que ele fosse Deus, 100% Deus e 100% homem, mas era sujeito também às tentações como Adão assim foi. Só que Adão fracassou e o nosso Senhor, Jesus Cristo,
concluímos que a humanidade não foi um fracasso, né? Então a humanidade nunca foi um fracasso. O homem que as tentações dessa terra, né? E nós temos que negar a si mesmo, né? Andar com Cristo e ter a consciência do que pode e do que não pode. O apóstolo Paulo já disse: tudo é lícito, tudo está aí no mundo, mas nem tudo te convém, né? Então tem coisas que servem para você e tem coisa que não serve para você. Amém? Ponto 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Então Jesus jamais esteve sujeito ao pecado. Que escreveu o autor a epístola aos Hebreus. No capítulo 7, no verso 26, o escritor de Hebreus diz: porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, né? Então, perfeito, né? No espiritual, no moral, né? Jesus perfeito em tudo, né? Então, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Olha o que Pedro vai dizer: nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios, né? Não achava-se nenhum engano, nenhum dolo, nada de errado em Jesus, conforme 1 Pedro 2, 21 ao 24. Ele era perfeitíssimo, ele é o nosso excelso modelo, né? Então Cristo é o modelo. Eu não sei como fazer, eu não sei como andar, eu não sei como falar, eu não sei como fazer. Nós temos um modelo, e esse modelo chama-se Cristo Nazaré. Amém? É o meu modelo, é o seu modelo, é o que nos ensina a andar nesta terra que jaz no maligno. Mas nós temos um manual, que é a Bíblia Sagrada do Senhor, para nos ensinar a caminhar nessa terra. Para que as pessoas olhem para mim, olhem para você e vejam Cristo em nós. Amém? Que o Espírito Santo assim possa nos dar entendimento e sabedoria para nós compreendermos a sua palavra, como foi lido aqui em Mateus, capítulo 5, verso 48. Nós precisamos ser perfeitos, porque o nosso Senhor, andando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura do varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos Jesus Cristo. Aleluia. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Glórias ao nome do Senhor. Abençoe a sua vida. Que Deus lhe conceda a sua graça, cheio da tua proteção, e que o seu lar, a sua vida e tudo que rodeia em volta de você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Próxima aula nós falaremos o novo homem em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.